Então, boa noite, irmãos. Nós vamos começar a nossa pregação e estamos iniciando uma nova série, desta vez no livro do profeta Malaquias. O profeta Malaquias é o último dos profetas. Ele faz a ponte entre os profetas do Velho Testamento e o período chamado período interbíblico. O que é o período interbíblico? É aquele período de 400 anos durante os quais Deus fez silêncio, ou seja, não enviou nenhum profeta. Então, Malaquias seria, por assim dizer, a ponte entre os profetas do Velho Testamento e Jesus Cristo, o Novo Testamento. O tema geral do capítulo é lealdade. Bem que poderia ser fidelidade, reverência, temor, adoração aceitável, o culto aceitável, mas esses temas desembocaria mesmo no tema geral, no tema lealdade. Então, o tema do livro é lealdade. Aqui o profeta vai trabalhar lealdade a Deus e as consequências da deslealdade a Deus. A consequência da deslealdade a Deus é a deslealdade ao próximo, né? Então, Deus vai condenar por meio dos profetas a deslealdade a Ele próprio, através dos cultos falsos, né? E mal feitos, né? Meia boca, e a deslealdade ao próximo, por exemplo, o marido desleal à esposa. Nós vamos ter isso lá no capítulo, eu creio que é o capítulo 2, né? Então, o tema é lealdade, né? Na verdade, para ser positivo, né? Porque o tema seria deslealdade, porque Deus vai condenar a deslealdade. De fato, na Escritura, não devemos ser desleais, né? Agora, explicando mais um pouco o tema, né? Eu chamei, eu esqueci, mas eu chamei aqui, para ficar coerente, de deslealdade justa, porque tem a deslealdade injusta, né? E a deslealdade, porque tem a deslealdade justa. Por exemplo, é justo você desmarcar um compromisso de pecar. Você marcou com alguém para ir, alguém marcou com alguém, com um traficante de drogas, para encontrar, para fazer mal feito, né? Aí você é desleal com ele, né? E não faz aquilo. Isso é uma deslealdade justa, né? Mas quando a deslealdade é injusta, ou seja, quando a deslealdade é com Deus, com os compromissos que você faz com o próximo, né? É isso que trata o profeta Malaquias, né? Vou fazer pregações capítulo por capítulo, né? São 4 capítulos. E hoje nós começamos o capítulo 1. O capítulo 1, eu dividi aqui, sendo que o tema do capítulo 1 é os fundamentos da lealdade, né? Então, onde é construído a lealdade, né? E nós vamos trabalhar nesse capítulo 1 3 fundamentos. Hoje nós vamos trabalhar o fundamento número 1,
Qual é o fundamento número 1 da lealdade, segundo o profeta Malaquias? Nós vamos ler o trecho, daqui a pouco, à medida que eu for lendo, vocês vão percebendo qual é o fundamento número 1. Então, vamos ler o trecho? Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi, aí a resposta divina, né? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom são os descendentes de Esaú. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, que, conhecendo a história dos edomitas, é o que mais eles fizeram, perversidade. Ele será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos termos de Israel. Amém? Ó Deus, abençoe-nos aqui enquanto vamos meditar na Tua Palavra, aprender e absorver a mensagem que o Senhor tem para nós nesta passagem que lemos, e nós confiamos que o Espírito Santo vai nos dirigir agora para termos o nosso coração atento para o que o Senhor quer falar conosco. Fala, Senhor, é a nossa oração. Amém. Muito bem. Deu para perceber qual é o fundamento, o número 1 da lealdade? Aqui está claro, o amor, né? E porque deslealdade para com Deus é uma negação do seu amor para conosco. Raciocinando assim, o raciocínio é mais ou menos assim: se Deus não me ama, minha relação com Ele não é sólida. Ou seja, a falta de amor estremece a lealdade? A falta de amor estremece a lealdade, ou ao contrário, a deslealdade estremece o amor? Isso é para pensarmos. Ou uma outra proposição para muitos é uma desculpa para não ser leal, como demonstra aqui o profeta ao descrever o povo, perguntando: em que nos tens amado? Né? Questionando a afirmação de Deus que disse: eu vos tenho amado. Né? Agora, de uma forma geral, a falta de amor já é deslealdade, visto que o amor é a única dívida que não conseguimos pagar totalmente. Por mais que se faça, nunca conseguimos pagar essa dívida. Ainda restará sempre algo a se fazer. Por isso é que é dito: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma,
exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Por isso a palavra de Deus autoriza ficar devendo amor, porque nunca pagaremos a nossa dívida de amor. Por mais que nós façamos, sempre está a dever, né? Sempre ficamos a dever. Isso está escrito em Romanos 13, 8. Então estamos sempre devendo uma parcela de amor. O único que realmente não deve nada a ninguém é Deus. Primeiro, porque Ele realmente não deve nada a ninguém. Além disso, Ele verdadeiramente amou completamente a quem Ele decidiu soberanamente amar. Por exemplo, Ele decidiu amar Jacó e aborrecer Esaú. Daqui a pouco eu explico esses termos aí. Então, irmãos, eu não vou entrar agora nas questões de significados e datas, né? Mas vou mencionar ligeiramente a ocasião e o propósito pelo qual Deus enviou o profeta a escrever para o povo de Israel. A ocasião é que o Israel vivia em um período de esfriamento espiritual, comum a igreja nos dias de hoje. A igreja nos dias de hoje vive em um terrível esfriamento espiritual. E o esfriamento espiritual é perigoso porque em um esfriamento espiritual, geralmente, um esfriamento espiritual geralmente é marcado pela deslealdade do povo de Deus a Deus e, consequentemente, aos irmãos na igreja e ao próximo. Por exemplo, deixar de evangelizar, de dar o testemunho é deslealdade para com o próximo. Uma delas, uma das deslealdades que cometemos geralmente, quando há esfriamento espiritual. Por isso, o propósito que Deus tinha ao enviar o profeta ao povo de Israel era o de perscrutar o seu coração, a fim de conduzi-los a encarar a realidade do seu relacionamento com Deus. Por que encarar a realidade? Porque Israel, devido a esse esfriamento espiritual, estava passando por um período de cinismo, né? Havia cinismo no meio do povo. Por que cinismo? Porque em franca desobediência e transgressão, eles estavam perguntando, durante o livro todo nós verificamos, eles perguntando: em que pecamos? Onde eu errei? Eu não fiz nada, né? Um povo frio espiritualmente não percebe os seus pecados, porque a percepção do pecado e a confissão de pecado e o abandono, que é o conjunto do arrependimento, só é prático na vida de quem está em calor espiritual, quem está aquecido espiritualmente e em comunhão com Deus. Então, por estar frio espiritualmente, o crente não confessa os seus pecados, não reconhece os seus pecados. Por isso que é importante a leitura bíblica, a pregação, por isso que é importante ouvir a pregação, porque, quem sabe, ao ouvir a pregação, Deus lhe desperta e o faz encarar os seus pecados e a consequente confissão e restauração da comunhão com Deus. A reprovação dessa atitude é clara que em cada passagem que nós vamos ler durante as pregações no livro de Malaquias. Deus reprova cada atitude deles nesse sentido, né? E elaborou através dos profetas, através do profeta Malaquias, em forma de sentença, né? A palavra sentença é um termo jurídico que expressa um juízo, uma condenação, né? Então o livro começa assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias.
aí durante o livro inteiro é Deus reprovando as atitudes e práticas do povo de Israel naquele período. Por isso é importante destacar que esse estilo literário que o profeta usou, o estilo de perguntas e resposta, é um método que Deus está usando aqui para ajudar o povo a discernir os seus pecados e confessar. Aí, para efeito prático, em nossas vidas, nós estamos lendo o profeta, um profeta que falou ao povo de Israel no período, pelo menos 400 anos antes do Novo Testamento, 400 anos antes de Jesus voltar. Então, qual é o efeito prático para as nossas vidas? Eu acredito que está nessa mensagem aqui. A mensagem desse pequeno trecho do versículo 1 ao versículo 5 é a seguinte: você deve ser sempre leal a Deus, pelo simples fato de Deus tê-lo amado. Ou seja, porque Deus me amou, eu devo ser leal. Eu já cheguei a fazer confissão a Deus de meus pecados com base no amor de Deus. Eu fiz um pecado e cheguei para Deus e disse assim: Senhor, que ingratidão, que deslealdade, o Senhor me ama tanto e tem demonstrado tanto amor por mim, e lá vou eu transgredir a tua lei, os teus mandamentos, transgredir a tua vontade, fazer coisa errada ou pensar coisa errada. Porque o amor de Deus é o fundamento aqui no livro de Malaquias, o fundamento número 1 da lealdade. Já que Deus lhe ama, você deve ser leal. Essa é a primeira mensagem que o profeta transmite ao povo de Israel. Por isso Deus afirma: eu vos tenho amado. Mas será que aqui nós vamos proceder a alguém aqui, né? Aqui eu estou apertando com vocês, né? De verdade, viu? Se sinta apertado aí. Há alguém aqui hoje que ousaria questionar o amor de Deus? Será que você faria como o povo de Israel essa pergunta? Em que nos tens amado? Se Deus está afirmando: eu os tenho amado, eu vos tenho amado, será que nós teríamos a coragem de perguntar: Deus, em que? Em que tens nos amado? Claro, eu estou lançando esse desafio porque ninguém aqui tem essa coragem nem essa razão, né, de fazer. Primeiro, se você conhecer João 3,16, né? Quem conhece João 3,16 aqui? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quem sabe Romanos 5:8 aqui? O que diz Romanos 5:8? Deus prova o seu próprio amor para conosco, não é? Como foi que Deus provou o seu amor para conosco? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Será que questionaríamos? Teríamos coragem de questionar o amor de Deus? Mas o povo de Israel aqui, questionou. Em que nos tens amado? Lançou no rosto de Deus, né? Então a nossa mensagem desta noite é: você deve ser sempre leal a Deus, pelo simples fato de que Deus o amou. Amém? E o nosso primeiro ponto aqui, para argumentar sobre esse fato, essa mensagem, qual mensagem? Que você deve ser leal sempre a Deus, pelo simples fato de que Ele amou, é que Deus, somente Deus, pode afirmar isso, sem sombra de dúvida. Somente Deus pode afirmar, sem sombra de dúvida,
eu vos tenho amado, né? Eu vos tenho amado. E essa frase, essa oração é muito interessante na língua portuguesa, porque eu vos tenho amado, o verbo está, o tempo do verbo é pretérito perfeito composto do indicativo, e o pretérito composto do verbo no indicativo, qualquer verbo no indicativo, no pretérito perfeito do indicativo, serve para indicar que algo foi feito no passado, repetido e prolongado até o presente. Então, quando Deus diz, eu vos tenho amado, na mente de Deus, Deus quis dizer o seguinte: vos amei na eternidade, vos amei no passado e amo, e tenho e continuei amando vocês e vos amo no presente. Isso é muito importante, porque Deus não somente nos amou, aí é um passado simples, né? Aí na gramática portuguesa é chamado passado simples. Deus nos amou, não, Deus nos tem amado, ou seja, Ele nunca parou de nos amar, por isso devemos ser leais a Deus, né? Então essa afirmação aqui no profeta, para início de conversa, no profeta Malaquias, é enfática: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas o povo de Israel ousaram questionar e dizer, Deus mesmo levanta essa questão, né? A gente não sabe se foi se eles disseram oralmente, né? Se algum escritor escreveu, mas o fato é que Deus lança no rosto dele, dizendo, mas vós, eu vos tenho amado, mas vós dizeis. Há várias maneiras de dizer alguma coisa. Para Deus é em pensamento, em atitudes, né? Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o seu coração, Deus sabe se você tem retrucado, duvidado do amor que Ele tem por você. Então Deus sabia, então Deus diz, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Aí Deus dá uma explicação misericordiosa aqui na passagem, né? E por onde que ele começa essa explicação misericordiosa? Deus não precisa argumentar conosco, mas o próprio fato de Deus argumentar com o povo de Israel naquele momento de esfriamento espiritual, né, de negação do amor de Deus, já é amor, já é prova do amor de Deus, porque Deus não precisa argumentar com ninguém, né? Ele é soberano, Ele é rei, Ele é Deus, né? Mas a sua misericórdia, ele argumenta e coloca o ponto que prova que Ele amou, que Ele tem amado de fato. Aí ele coloca o assunto de Esaú e Jacó, né? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, né? Aí, essa frase, amei Jacó, aborreci Esaú, aqui aborrecimento não é ódio, né? Aborrecimento é amar menos. Por exemplo, Jesus diz que no livro de Mateus, Jesus fala que se aquele que não aborrecer pai e mãe não é digno de segui-lo, né? E aborrecer pai e mãe significa amar menos o pai e a mãe, colocar o amor de Deus, amar mais a Deus do que o pai e a mãe. Aqui, quando diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, não significa que ele odiou Esaú, mas que
abençoou mais a Esaú, né? Aliás, abençoou mais a Jacó e abençoou menos a Esaú. E lendo no decorrer do Velho Testamento a história dos edomitas, a gente verifica que realmente Esaú não teve as mesmas bênçãos, os edomitas não tiveram as mesmas bênçãos, a descendência, né? Porque aqui é uma promessa para a descendência de Esaú não teve as mesmas bênçãos que tiveram o povo de Israel, né? Um dos quais, uma das grandes bênçãos do povo de Israel foi ser o portador da descendência que salvaria o mundo, né? Que é Jesus Cristo. Aí, essa frase é tão importante que nós vamos falar um pouco mais dela. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Este é o argumento do Senhor para provar que realmente tem amado o povo de Israel, tem explicação na história da família de Isaac. Quando nós lemos o capítulo 25 e o capítulo 27, ali nós temos o fundamento dessa frase. Todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú. A história narrada lá no capítulo 25 é que Rebeca era estéril, mas depois de muita oração, porque 20 anos, foram 20 anos de oração, Deus fez com que Rebeca concebesse de gêmeos, né? Ela ficou, e os gêmeos brigavam lá na barriga, no ventre dela. Ela ficou perturbada e orou a Deus, né? Meio desesperada, né? Mas Deus disse: não, dentro do teu ventre tem 2 nações, 2 povos, né? E um será mais forte do que o outro, e o mais fraco vai ser servo do mais forte, né? O mais fraco será mais servo do mais forte. Isso, mas o mais velho, um deles seria servo do outro, e certamente era aquele que seria mais forte. Deus não falou quem era, porque até então nem nome os filhos tinham. Ou como Paulo destaca em Romanos capítulo 9, os gêmeos não tinham feito obras boas nem más, né? Ainda. E Rebeca não entendia nada do que Deus disse, mas se consolou no fato de que Deus disse: dentro do teu ventre há 2 nações, né? Os meninos nasceram, estavam sendo criados. Esaú era mais para o campo e Jacó era mais para casa, para a sua tenda. Esaú, a história eu vou só resumir: Esaú foi para o campo, voltou faminto. Jacó estava fazendo um guisado, uma comida, e Esaú pediu para Jacó um pouco da comida. Aí nós vamos dizer que Jacó foi esperto, né? Quando nós lermos a história, nós temos que pensar em uma doutrina, aliás, em 2: a doutrina da eleição, né? E a doutrina da providência. A doutrina da eleição é o plano que Deus tinha para a vinda do Messias, para a redenção dos eleitos, certo? E a doutrina da providência era o meio que Deus iria usar no decorrer da história para cumprir o seu plano. Porque é assim, Deus tem um plano e Ele precisa executar esse plano, e Ele o faz por meio da providência, né?
Lembre-se que providência não é o mesmo que providenciar, certo? Providência é a doutrina que diz que Deus criou todas as coisas, o céu, o mar, a terra e tudo que neles há, e continua governando a sua criação. Então, Deus tinha um plano e precisava executar. Então, não vamos ler a história de Jacó e Esaú do nosso ponto de vista. O Jacó foi espertalhão, né? Jacó foi esperto, já que Esaú queria a sua comida, ele teve a ideia de barganhar. Não, é a providência divina que trouxe ao coração de Jacó fazer essa proposta para Esaú, porque Deus tinha que cumprir o seu plano. E como é que Deus ia cumprir esse plano se Esaú nasceu primeiro do que Jacó? Porque o plano de Deus era Jacó. Ninguém sabia. Rebeca não sabia, Isaac não sabia, mas o plano de Deus era Jacó. Só que Esaú nasceu primeiro. Quem nasce primeiro é o primogênito. E o primogênito é que tem direitos de ser abençoado, de receber bênção e tal. Apesar de que Jacó queria nascer primeiro, não conseguiu nascer primeiro. Segurou no pé de Jacó, de Esaú, como querendo nascer primeiro, né? Para cumprir o plano de Deus, sem saber. Jacó também não sabia de nada, né? Mas Deus, olha, veja aí, como Deus escreve a história certinha, né? Olha, o plano de Deus foi frustrado, porque Esaú nasceu primeiro, e o plano dele era Jacó. Tá certo? Mas Deus, o plano era Jacó. Então, todas as ações, aí no capítulo 27, nós lemos as ações de Rebeca, né? Isaac sem saber de nada, que se Isaac soubesse do plano de Deus, é claro que ele não ia ser rebelde contra Deus, ele ia chamar primeiro Jacó. Jacó, você foi o escolhido de Deus, então vai lá, mate um carneiro, um cabrito, faz uma comida gostosa para mim, venha cá, que depois que eu saborear a tua comida, eu vou te abençoar. Mas Isaac não sabia de nada. Então, o que ele fez? Seguir a cultura, seguir o costume, seguir a ética dos tempos antigos, do tempo de Jacó, do tempo dos patriarcas, é o primogênito que tem que receber as bênçãos na frente do mais novo. Então, sem saber de nada, inocentemente, ingenuamente, Jacó disse, Isaac chamou Esaú por direito, né? Por ética, chamou Esaú e disse, vai lá, Esaú era caçador, vai lá, mata uma daquelas caças que você costuma matar, faz uma comida saborosa para mim, porque eu vou morrer daqui uns dias, e eu não sei quando vou morrer, mas estou ficando velho. Vai lá, faça uma comida e traga cá para mim, e ao comer e saborear a tua comida, eu vou te abençoar. Esaú foi mais que rapidamente, né? Só que a providência divina fez com que Rebeca chegasse na hora da conversa. Ela podia não ter chegado na hora da conversa. Rebeca foi espertalhona, Rebeca fez malandragem, né? Rebeca fez coisa errada. Não, irmãos, vamos olhar as ações de Jacó ao pedir para Esaú vender o seu direito de primogenitura, e a Rebeca, por traçar todo aquele plano diferente do que Jacó. Rebeca também não sabia de nada. A questão está explicada lá. Jacó amava muito Esaú, porque Esaú trazia caças saborosas para ele. Mas Rebeca amava Jacó, né? Aí acontece muito isso na família. O pai gosta mais do filho,
a mãe gosta mais da filha e vice-versa. É normal isso acontecer, né? Ele não sabe as razões, né? Ele não sabe as razões, né? E que a Natália e o Natan não ficam encrencados com isso, né? Nem sempre acontece isso, mas acontece, viu? Mas nem todas as famílias têm esse costume. Providencialmente, na família de Jacó, na família de Isaac, aconteceu. Então, este argumento do Senhor, onde ele diz, onde ele argumenta com o povo de Israel, para explicar a sua desconfiança no amor de Deus, que o povo não estava confiando no amor de Deus. Em que tens amado? Aí Deus disse: a prova de que eu vos tenho amado é que eu aborreci Esaú e amei Jacó, né? Então, essa frase surgiu na história da família de Isaac. Então, para entendermos mais claramente essa frase, todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú, é preciso fazermos algumas perguntas, pelo menos 3. A primeira pergunta é: a partir de quando Deus aborreceu Esaú e amou Jacó? Quem arrisca dizer? Quem Lucas arrisca dizer, né? A partir de quando? Nós podemos pensar, é porque a partir de quando Esaú menosprezou o direito de primogenitura, então Deus disse para ele, pensou: não, já que você menosprezou as bênçãos, eu vou transferi-las para Jacó. Já que foi assim? Não. Esaú, ele era meio rebelde contra os princípios da família. Por exemplo, os 2 filhos não eram para contrair núpcias, casar com mulheres do lugar. Esaú era teimoso e fazia isso. Então, por isso, Deus falou: então, já que você é rebelde, eu vou transferir as suas bênçãos para Jacó? Foi isso? Também não. E N razões, né, poderia dar margem para Deus transferir as bênçãos de Esaú para Jacó. Não, meus irmãos. O capítulo 8, aliás, capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro. No versículo 11, ele diz: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Aí Paulo coloca entre parênteses: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, quando foi que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú? Podemos dizer, com base em Efésios capítulo 1, 5, antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade. Não tem nada a ver com as práticas de Esaú ou de Jacó, né? Porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tanto Jacó como Esaú, né, eram pecadores e faziam coisas erradas. Mas Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Essa é a primeira pergunta. A partir de quando Deus aborrece Esaú e ama Jacó? Eternidade. Essa é a pergunta. A segunda pergunta é: qual era o plano de Deus referente a Jacó? Aí, como eu já mencionei, nem Isaac, nem Rebeca, nem Jacó, nem Esaú, ninguém sabia o plano de Deus, né? Aí é Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para praticarmos e obedecermos para sempre. Mas as coisas ocultas pertencem a Deus. O plano que Deus tinha para Jacó, na época de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, era oculto, era secreto, ninguém sabia. Agora nós sabemos, né? Agora que nós olhamos para trás,
lemos na Escritura, nós sabemos que o plano que Deus tinha referente a Jacó era a vinda do Redentor do seu povo, né? Ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, né? Então, no plano de Deus estava a salvação dos eleitos, a redenção dos que foram inscritos no livro da vida. Quando foi que Deus escreveu o livro da vida? Antes da fundação do mundo, está lá em Apocalipse 17. Então, a esses que Deus escreveu no livro da vida, precisava ser salvo. E a salvação, Deus não salva um pecador por ele mesmo, mas por outro. Alguém tinha que salvar, e alguém teria que ser uma das 3 pessoas da triunidade. Então, a encarnação do Verbo, a encarnação do Filho de Deus, tinha que acontecer de Jacó. Então, Deus precisava cumprir o plano, e todas as ações na época, as ações de Jacó, as ações de Isaac, as ações de Rebeca, as ações de Jacó depois disso, as ações de Rebeca enviando, falando, vai embora para a casa do teu tio, porque Esaú quer te matar. Todas as ações foram administradas pela providência divina, né? Então, qual era o plano de Deus referente a Jacó? A vinda de Jesus. Terceira pergunta: como poderia Deus cumprir seu plano? Essa terceira pergunta já ventilei aqui atrás. Como poderia Deus cumprir o seu plano, uma vez que ele mesmo deixou Esaú nascer primeiro, embora Jacó tentasse nascer primeiro? Como Deus podia cumprir esse plano, né? Então Deus permitiu Esaú nascer primeiro, porque ele queria também demonstrar a sua soberania, né? Deus é soberano, né? Ele é que determina, ele que escolhe, ele que determina, ele escolhe quem e escolhe o plano e escolhe como, né? Essa é a explicação porque Deus permitiu Esaú nascer primeiro do que Jacó, né? E aí pergunta que não se deve fazer: por que Deus mudou a ordem natural das coisas? Também não devemos fazer essa pergunta. Deus é soberano. Tá certo? Tá bem entendido? Então, para efeito prático, meus amados irmãos, nós devemos ser leais a Deus, porque com fartos argumentos Deus prova que Ele nos ama até hoje. Amém? E porque Deus nos ama, nós nunca devemos questionar o seu amor. Pelo contrário, glorificá-lo, adorá-lo, agradecê-lo, louvá-lo, obedecê-lo, sermos leais a Ele, porque Ele nos amou. Se Deus fosse dizer para a igreja hoje, Ele diria a mesma coisa: eu vos tenho amado. Amém? Mesma coisa, eu vos tenho amado. E ninguém ousaria, hoje ninguém ousaria, nenhum crente ousaria dizer: em que tem nos amado? Senão ia ter que ouvir, né? Mais do que para o povo de Israel, Deus disse: olha, a prova é que eu amei Jacó e aborreci Esaú. Para nós, Deus tinha muita coisa para dizer. Amém? Muitos argumentos. Aí, como esse capítulo é curto, nós temos só 2 pontos, e o segundo ponto que reforça a tese de que devemos ser leais a Deus pelo simples fato de que Ele nos tem amado, é que Deus nos tem amado. Só que Israel não queria enxergar. Então, a pergunta que não quer calar é: e nós enxergamos o amor de Deus ou vedamos os nossos olhos espirituais para não ver, não enxergar o amor de Deus? Será que nós não percebemos o amor de Deus? Os incrédulos
eu não coloco os incrédulos nesse meio. Os incrédulos estão sempre... Uma das coisas que os incrédulos fazem, especialmente se esse incrédulo for ateu ou um falso religioso, eles estão sempre questionando o amor de Deus. Eles sempre perguntam: em que Deus nos amou? Né? Se Deus nos amasse, por que existe miséria no mundo? Por que existem pessoas abaixo da linha da pobreza? Né? Ou por que Deus permitiu o coronavírus? Não é? Por que esse sofrimento todo das nações, se Deus nos ama? Isso que os incrédulos estão fazendo. Não sei, eu não ouvi ninguém fazer, mas provavelmente no coração deles, eles estão imaginando: Deus não nos ama. Agora, o ruim é quando os crentes duvidam do amor de Deus, como Israel. Israel é o povo de Deus. E o povo de Deus estava perguntando: em que tens nos amado? Então, não podemos fechar os olhos para o amor de Deus. O amor de Deus é claro. E por último, Deus dá outra prova do amor de Deus, do seu amor. Aí ele diz aqui no versículo 5: os vossos olhos o verão. Se vocês hoje questionam o meu amor, disse Deus através do profeta Malaquias, se esse argumento que eu lhes dei acerca da maneira diferente como eu amei Jacó e amei Esaú não for suficiente, né? Porque muitos crentes são insaciáveis. Por isso que a Bíblia é tão extensa, né? Por isso que Deus explica tanto, por causa do seu amor, para provar que Ele nos ama, para demonstrar que Ele nos ama, porque muitos são insaciáveis, né? Então, nós não podemos ser insaciáveis, né? Aí Deus diz: os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Novamente, meus irmãos, precisamos nos reportar, voltar à primeira afirmação, em que Deus argumenta: eu vos tenho amado. Como prova disso, disse Deus: amei a Jacó e aborreci Esaú. Ora, amar a Jacó e aborrecer a Esaú tem implicações diretas com a doutrina da eleição, né? A propósito, o contrário de eleição é o quê? Preterição. Deus elegeu Jacó, preteriu a Israel. Assim como Lucas, um dia lá no altar, escolheu a Gisele e preteriu todas as moças, certo? Foi assim, né? Quando nós escolhemos uma coisa, preterimos outras, ou deixamos de escolher outras. Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Mas a quem Deus vai abrir os olhos? Veja que o versículo sugere fortemente 3 coisas, a saber, a primeira, a promessa feita a Abraão. Pelo menos 3 vezes eu anotei aqui que Deus dizendo: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3, Gênesis 22, 18, Gênesis 21, 28, 14. Então, a primeira coisa esse versículo 5, onde nós lemos: os vossos olhos o verão, né? Já que vocês não acreditam que eu os amo, os vossos olhos o verão, e vós direis. Aqui, esse vós direis, vossos olhos verão e vós direis, Deus sugere também certo espanto de Israel. Olha como o nome do Senhor está crescendo fora dos limites de Israel, né? Vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Então isso nos faz lembrar da promessa
Deus feito a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Segunda coisa, o cumprimento da promessa em Cristo. Quando Cristo veio, essa promessa se cumpriu, né? Colossenses 27, Apocalipse 15, 14, faz uma menção disso, e tem outras passagens que mencionam isso, né? As epístolas de Paulo toda hora mencionam isso, né? Que em Cristo se cumpriu a promessa dada a Abraão, né? E a terceira coisa é a eleição soberana, que a gente não tem como fugir desse versículo 5. Deus amou Jacó, aborreceu Esaú, como prova para os judeus que estavam frios na fé, que ele os tinha amado. Parece que eles ainda duvidam. Deus diz: então vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos termos de Israel. É a eleição, né? O termo que usado em Apocalipse é Deus elegeu pessoas, né, de toda tribo, língua e nação. É isso que significa João 3,16, porque Deus amou o mundo, ou seja, pessoas de todo o mundo, né? Então, em todo mundo, é incrível hoje saber que há pessoas salvas na Coreia, no Japão, na Índia, na China, né, tanto quanto na Inglaterra, né, nos países ocidentais, que a priori a gente pode pensar que o Evangelho só chegou à Europa, né? Não, o Evangelho se espalhou pelo Oriente, pelo Ocidente, né? Ou seja, grande é o Senhor também fora dos termos de Israel. Então, a terceira coisa que remonta o significado do amor de Deus, espalhado até fora dos limites de Israel, ou seja, por todas as nações, é a eleição soberana em todas as nações, né? Toda língua, tribo e nação. Em cada canto da terra, Deus tem aqueles que participam e valoriza o grande amor de Deus. Como é que se valoriza? Participe e se valoriza do grande amor de Deus, sendo-lhe leal, né? Fiéis à aliança divina, né? A vinda de Cristo veio e incluiu todas as nações. Então devemos ser leais a Deus pelo simples fato de que Ele nos amou. E Ele provou para Israel, através da história de Isaac, da família de Isaac, tendo amado Jacó e aborrecido Esaú, né? E Ele provou para Israel que tem amado Jacó e Esaú, porque amar Jacó e Esaú tem implicações com a expansão do amor de Deus para fora dos limites de Israel, ou seja, a eleição atingiu todas as nações, não somente de Israel. Deus não é Deus somente dos judeus, amém? Deus é Deus de todas as nações. Por isso Ele escolheu salvar pessoas de todas as nações. E o Evangelho chegou até nós, Cristo chegou até nós, Deus usou os seus servos para pregar o Evangelho. Finalizando aqui, o fundamento número 1 da nossa lealdade a Deus é o fato de que Ele nos tem amado. Frisando, não que Ele nos amou, mas que Ele nos tem amado. Pretérito perfeito composto do indicativo, que indica que Ele nos amou no passado, repetiu esse amor e o amor de Deus continua aqui, ou seja, Ele nos amou e continua nos amando. Então, não há o que questionar, Deus nos tem amado. Não há o que duvidar, Deus nos tem amado. Desde a eternidade, amém?
Deus nos tem amado. A prova de que Deus nos tem amado é a morte de seu Filho unigênito. Romanos capítulo 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus pelo seu grande amor.